E André Sanches foi expulso do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores da exclusão do ex-presidente alvinegro. Você sabia que o Corinthians terá um problemaço para resolver se Memphis Depay não renovar seu contrato? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Falo também sobre a CBF, com a ideia de reduzir jogos nos domingos à noite. Para completar, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que André Sanches, expulso do quadro de sócios do Corinthians nessa segunda-feira, descartou brigar na justiça para recuperar seus direitos. Segundo ele, a ideia é ficar bem longe do timão. A CBF tem a intenção de acabar com jogos no domingo a partir das 8 da noite. A avaliação é de que por conta da violência e também para gerar um pouco mais de facilidade para torcedores consumidores pela TV, esses jogos aconteçam de forma mais cedo. A ideia é instaurar com frequência partidas aos domingos às 11 da manhã e tendo partidas no máximo até às 7 da noite do domingo. Os jogos de meio de semana, em quarta-feira, a partir das 19 também devem acabar, concentrando as partidas entre 20, 20h30 e 21h30. Para que as pessoas possam chegar com mais facilidade ao estádio durante a semana. Só para completar, todas essas mudanças estão sendo propostas pela CBF e já contaram com o aval de alguns clubes da primeira divisão. E André Sanches foi expulso do Corinthians na noite dessa segunda-feira. Acabou a história de alguém que foi presidente do Timão por 3 mandatos e teve papel super importante na transformação do clube. Vale a lembrança de que é o Andrés, com o seu grupo, que consegue expulsar o Alberto do Alibe e tirar o Corinthians da Série B. É o Andrés também quem conduz o Corinthians para a construção de um centro de treinamento dos mais modernos e um dos principais estádios do país. Mas, ao voltar para o Corinthians para o último mandato, o André Sanches trocou os pés pelas mãos, uma série de atitudes equivocadas e o que causou sua expulsão, a utilização de cartão corporativo do Corinthians com gastos nada relacionados ao seu mandato. Foram 480 mil reais, com, por exemplo, relógios de luxo, compras de duty free, roupas, farmácia, frigorífico, atendimento em hospital, exames em laboratório, serviços de barbearia e churrascaria. O Andrés foi julgado pelo Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira e com 112 votos a favor da sua expulsão e 49 contrários, ele não fará mais parte do conselho, do quadro associativo do Corinthians, estando completamente eliminado da vida política alvinegra. A notificação será enviada ao Andrés nessa terça-feira e a partir daí ele estará fora. A menos que recorra à justiça, existe essa possibilidade, mas a verdade é que Andrés dificilmente voltará. Só para completar, registrar a enorme festa de algumas centenas de torcedores do Corinthians que fizeram campanha durante toda a tarde e noite. Assim que proclamado o resultado, esses torcedores corintianos espalharam um monte de sabão do lado de fora do Parque São Jorge, causando uma imagem interessante. E o motivo desse sabão em grande quantidade era mostrar que o Parque São Jorge estava sendo lavado de dirigentes do clube. A saideira sobre o Timão, a negociação preocupante. Corinthians ainda não conseguiu pagar o Tadieres referente à compra do Rodrigo Garro. A operação é de 42 milhões de reais ou 8 milhões e meio de dólares, com a lembrança de que lá atrás, quando foi condenado pela primeira vez, Corinthians tinha 3 milhões e 600 mil dólares para pagar. Não o fez e o valor quase triplicou. E o Corinthians tem só mais alguns dias para fazer a quitação com o time argentino, senão sofrerá transfer ban e pode ter essa tratativa com o Tadieres pela compra do Garro ainda mais dificultada. Corinthians, que já sofreu transfer ban em relação ao José Martínez e a qualquer momento também será punido em relação a Charles, operação de dívida com o Midland da Dinamarca. Você acha que o Corinthians tem futuro? Qual é o melhor caminho para o Timão? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil que aconteceu na manhã dessa terça-feira. Quem se deu bem e quem se deu mal. Dá para dizer que Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras saem como os maiores favoritos de seus confrontos das oitavas.
O Galo pega o Juventude, decidindo fora de casa. Juventude da Série B. O Palmeiras pega o Fortaleza, outra equipe da segunda divisão, decidindo fora de casa. Já o Cruzeiro pega a Chapecoense, lanterna isolada do Campeonato Brasileiro, campanha horrorosa, e o Cruzeiro ainda decide no Mineirão. Para mim, esses são os 3 grandes favoritos à classificação para as quartas de final. Já o Fluminense e o Vasco fazem o Clássico do Rio de Janeiro, duelo talvez o mais interessante dessa fase. Tem também Corinthians e Internacional, uma velha rivalidade entre os clubes, com direito a DVD e tudo mais. O Grêmio pega o Mirassol em franca recuperação. Tem também Vitória e Atlético Paranaense, confronto, que na teoria tem o Atlético como favorito, mas o Vitória dentro de casa é muito forte e acaba de eliminar o Flamengo. Isso sem falar em Remo e Santos, com decisão no Mangueirão. E Neymar vai usar que camisa na Copa do Mundo? Essa pergunta foi feita pelo Casimiro a Vinícius Júnior. E dá para dizer que tudo se encaminha para que Neymar vista a camisa 10, mesmo sem qualquer segurança de que vá ser titular. Importante lembrar que quem vinha jogando com a camisa 10 era o Vinícius Júnior. O Vini disse, nessa entrevista ao Casimiro, que não tem nem discussão, que o Neymar veste a camisa 10 e depois decidem que camisa o Vinícius Júnior vai usar. Acontece que o Matheus Cunha e o Rafinha, que seriam outros candidatos a 10, também já se manifestaram internamente como favoráveis a dar a camisa 10 para o Neymar. E se confirmar dar 10 para o craque do Santos, o Neymar será o primeiro atleta desde Pelé a usar por 4 edições de Copa do Mundo seguidas a camisa 10 da seleção brasileira. Pelé, o maior de todos, teve esse privilégio e o Neymar, ao que tudo indica, também terá. Se confirmar dar 10 para o Neymar, tudo se encaminha para que Vinícius Júnior vista a camisa 7. Neymar que é de desfalque na noite dessa terça-feira, Santos pega o Cuenca pela Sul-Americana. Neymar que ainda é dúvida para os 2 amistosos da seleção preparatórios para a Copa, duelos contra o Panamá em 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito no dia 5 de junho, nos Estados Unidos, tudo por causa daquele edema na panturrilha que segue incomodando. Memphis vai ou não renovar seu contrato com o Corinthians? Ninguém é capaz de responder com certeza o que será do futuro do holandês nesse momento. O que dá para cravar é que se Timão e Memphis não se acertarem em relação à renovação do contrato, o presidente Osmar Stabile terá um enorme problema a resolver. Um problema de 43 milhões de reais. Isso porque o Memphis já fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Corinthians que, se não renovar, vai exigir o pagamento da dívida que o Timão tem para com ele à vista. São 43 milhões de reais, graças a títulos conquistados, bonificações por jogos, gols, assistências, além de uma série de outras coisas relacionadas a pagamento de luvas. Esses 43 milhões de reais não foram pagos e o Memphis topa, renovando o contrato, diluí-los, parcelá-los ao longo de 2 anos. Se não houver renovação, o Memphis vai exigir a grana à vista e no ato. É natural que o Corinthians não tenha o dinheiro. O Memphis então vai recorrer à FIFA. E o destino deve ser bem parecido ao de Matias Rojas, jogador que deixou o Corinthians com o não cumprimento de uma palavra do presidente Augusto Melo, recorreu à FIFA e alguns meses depois embolsou 41 milhões de reais. É só importante registrar que esses 43 milhões do Memphis, até um eventual processo na FIFA e a condenação, certamente serão acrescidos de juros, correção e vão ultrapassar 50 milhões de reais. Timão e Memphis seguem tentando um acordo e a busca por parceiros que pagariam os salários do holandês. Você permaneceria com ele? Abriria a mão do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E Fernando Diniz falou sobre o que espera em relação à janela de transferências do Corinthians. Você sabe, a partir de 20 de julho, o Timão e os outros clubes brasileiros poderão anunciar novas contratações. Se você imaginava que o Diniz apresentaria uma lista com 4 ou 5 reforços, não é bem por aí. Dá uma olhada no que disse o treinador alvinegro depois da vitória do Timão por 1-0 contra o Atlético Mineiro, abre aspas, nessa janela de contratações, a manutenção de jogadores é o principal objetivo. O maior ganho será a manutenção e talvez a contratação de um ou outro jogador. E essa declaração do Diniz se explica. São várias as possibilidades de saída na janela da metade do ano. O caso mais grave do Memphis Depay, cujo contrato se encerra em 20 de junho. E a renovação hoje está muito mais para não acontecer do que o contrário. Yuri Alberto, Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André e até Alan
são especulados como possíveis reforços de clubes do velho continente. Com a lembrança de que o Corinthians precisa arrecadar 151 milhões de reais com vendas de atletas nessa temporada para cumprir seu balanço financeiro. Só para arrematar, registrar que Memphis Depay deve fazer sua última partida com a camisa do Corinthians nesse meio de semana contra o Platense, jogo na quarta-feira, marcado para a Neoquímica Arena pela Libertadores da América. A saideira sobre o timão acontece nesta segunda-feira no Conselho Deliberativo, a votação para a expulsão de André Sanches. Presidente tido como uma das principais figuras da história do clube, ele pode ser expulso do Corinthians por ter usado 480 mil reais com gastos de um cartão corporativo entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias do Corinthians para vocês que gostam do nosso conteúdo. Já chega aqui deixando um like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre que for possível receber as principais atualizações do maior clube do Brasil. Claro, né? A gente está falando do Timão. Então, muito obrigado por você ter ficado no nosso vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Quarta-feira agitada, né, rapaziada?